Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mãe Podcast. Esse podcast que é feito com muito carinho para você, que é mãe, empreendedora, esposa, que equilibra todos os pratinhos todos os dias. Eu tô aqui com a minha amiga Nath Granado, minha parceira aqui, né? É isso aí. De bate-papo. Estamos aí, muito Nath? felizes com esse bate-papo todo aqui, essa conexão que a gente está fazendo com vocês, essa rede de apoio é muito importante. Estamos trazendo vários profissionais incríveis e hoje nós trouxemos mais um homem aqui no nosso podcast, que como a gente diz, é para a mulherada, para as mães, mas é para as famílias, isso que é importante, a gente gosta de trazer experiências para vocês e hoje temos aqui uma referência, então já vamos apresentar ele, que temos muitas dúvidas, muitas perguntinhas. Bom, ele é especialista em cirurgias associadas e é referência quando o assunto é contorno corporal. Bem-vindo, Dr. Marco Polo Rios. Obrigado pelo convite, Nath, Bel. Bacana a iniciativa de vocês, é muito nobre isso, principalmente para expor as dúvidas, curiosidades e outras questões em relação às mulheres e às mães. Porque, assim, a internet, a gente sempre fala isso, né? A internet virou meio uma terra de ninguém, né? Então tem muita informação. Só que também tem muita informação boa e muita informação errada, né? E a gente gosta de levar uma informação responsável. Então a gente escolhe, principalmente assim, quando perguntam como vocês escolhem os convidados? Com muito dedo, com muito cuidado, muito carinho, para saber que vai, né? Que é um profissional qualificado que está aqui com a gente. Só que, antes de falar do profissional, a gente quer te explorar um pouquinho, tudo bem? Vamos lá. Né, Nath? É isso aí. A gente quer saber quem é o homem por trás do profissional. Eu sou... É difícil falar sobre a gente. É isso que a gente Falamos, gosta. pegamos ele no susto. É difícil falar sobre a gente, mas eu considero que seja um homem de família, que construiu uma família, que tem objetivos voltados para a família e que na profissão tende a entregar o melhor do que ele pode fazer para as pessoas que o procuram, e tudo voltado para melhora da autoestima, melhora do bem-estar, da saúde das pacientes que me procuram. Muito bom. E você como pai, a gente sabe que agora tem uma novidade, né? Tem mais uma menininha chegando, são 3 meninas então, e mais a sua esposa, claro. Como que é essa sensação agora de estar chegando mais uma menina? Eu acredito que o seu mundo deve ser bem, né, feminino, muitas florzinhas. Como que você é como pai? É um pai parceiro? A gente tenta, assim, apesar de muito trabalho, ficar sempre junto, porque a criação não é só da mãe, é responsabilidade do pai também. E eu estou acostumado com esse mundo de mulheres, porque eu trabalho com mulheres e chego em casa e tenho mulheres. Então até um amigo meu brinca que como eu vou fazer para cuidar de 3 mulheres quando tiver TPM, quando tiver os problemas voltados para o sexo feminino. Eu falo, já estou acostumado, porque meu trabalho eu tenho mais ou menos umas 200 mulheres por mês. Então já acostumei desde a profissão, antes mesmo de ter as filhas, trabalhar e tratar com mulheres. Legal, Muito né? bem, então acho que esse universo, né, Sim, já conspira. Maravilhoso. É bom porque Muito ele entende, bom. né? Ele é aquele homem que entende as mulheres. Tem uma sensibilidade, né, para Sim, isso. com isso é certeza. Vai criando aos importante. pouquinhos. Claro. Você sabe que a mulher tem uma sensibilidade muito mais aguçada, muito mais delicada que a do homem. Mas se a gente se dedicar e se empenhar a aprender, a gente consegue. Muito bom. A gente queria saber como que a cirurgia plástica entrou na sua vida. Você sempre teve assim, esse olhar voltado para o estético? Eu entrei na medicina sempre querendo ser médico, então foi um objetivo desde criança. E durante a medicina eu fui com a mente bem aberta para aprender tudo que eu poderia, para tentar ser um bom médico. E a escolha da cirurgia foi o primeiro passo. Então, antes de ser cirurgião plástico, a gente tem que passar pela cirurgia geral para estar habilitado para a escolha de uma subespecialidade. E a cirurgia plástica veio naturalmente durante a residência de cirurgia geral, a intenção de cuidar dessa parte não só da estética, não só da autoestima, mas também da cirurgia plástica voltada para a reparadora. Aquelas reconstruções de câncer, por exemplo, câncer de mama, tumores de face, queimados. Então a plástica é muito mais do que a questão estética. É uma área muito ampla e que não trata só a beleza, mas também a gente trata problemas de saúde.
Ah, que bacana. Isso que é mais importante, eu acho, né? Que a gente fala muito da estética, mas tem que ser de dentro pra fora também, né? Muitas vezes. E como que nasceu o seu projeto do Mommy Makeover? Conta pra gente um pouquinho. Isso vem desde o final da residência, que eu sempre gostei da cirurgia corporal. E a ideia de trabalhar com as cirurgias mais completas, que é a cirurgia do Mommy Makeover, que envolve um grupo de cirurgias que transforma e corrige aquelas alterações vindas da gestação, e pela ansiedade das pacientes, muitas vezes em procurar e resolver tudo de uma vez, aí esse protocolo do Mommy Makeover foi com a intenção de, num único procedimento, devolver todas e corrigir todas as alterações da gestação. Claro que com responsabilidade, avaliando cada paciente individualmente, para saber se aquela paciente está apta para realizar o procedimento. Olha, e geralmente assim, eu sei que o abdômen é um problema super sério para depois que você tem filho, né, após o parto. Quais são as outras regiões assim que você acha que elas procuram mais, que elas gostariam? Porque como você faz cirurgias associadas, né, você deve ser meio psicólogo. A mulher senta lá na cadeira na sua frente e começa a falar tudo o que incomoda ela, né? Sim, durante a gestação a gente observa muitas mudanças e sem dúvida nenhuma o abdômen é a região que mais modifica e que mais gera queixa. Por causa do crescimento da barriga, do crescimento do neném, faz com que a pele fique mais flácida. Associado ao ganho de peso, a lipoaspiração também vem junto à cirurgia da região abdominal. Só que a mama também é uma região muito procurada e a queixa muito evidente após a gestação, pela amamentação, pelo esse período de mudanças que a mãe passa. Então, essa questão de ser psicólogo é muito importante porque a gente tem que também limitar alguns excessos de desejos. Então, eu quero fazer tudo de uma vez, ou eu quero mudar demais alguma coisa que não precisa. Então, a gente trabalha conversando, entendendo, explicando se a gente pode ou não fazer determinados procedimentos. Ah, então vocês também dão uma brecada aí na mulherada de vez em quando, porque eu acredito que ela já, não, quero fazer isso, mas não tá nem precisando muito. Aí vocês também entram nesses conselhos, vamos dizer assim. É muito puxão de orelha. Muito puxão de orelha. Tem muitos excessos hoje em dia também, né? Tem muitos excessos por causa da própria mídia. Então, assim, a gente está muito espelhado o que acontece nas redes sociais, o que acontece que a gente vê na televisão ou comentário de pessoas. Então a moda acaba influenciando muitas pessoas. Então querem chegar com corpos diferentes do que ela tem e querer transformar para corpos que são anatomicamente impossíveis de a gente pegar, de atingir. Então uma mulher que sempre teve uma vida normal, uma vida de mãe normal, uma vida e que nunca treinou, por exemplo, quer ter um corpo de uma fitness, de uma mulher que ficou a vida inteira numa academia e que nunca teve filho. Então a gente tem que nesse momento falar, calma, a sua história de vida é uma, e a gente tem que entender que o objetivo da nossa cirurgia é melhorar aquilo que eu consigo no seu corpo. Sim. Então que você saia do meu consultório melhor do que você entrou e não igual alguém que você viu numa revista ou numa rede social. Sim. E tem estrutura corporal também, né? Sim. Não dá para você mudar, né? E normalmente, depois de quanto tempo a pessoa, ela, por exemplo, teve o bebê e tudo mais, e aí tem um prazo, tem um tempo para poder fazer as cirurgias, como que funciona? Devido às alterações hormonais que a mulher passa no período gestacional, pós-gestacional e no período de amamentação, o corpo ele está diferente do que ele vai ficar. Então a gente tem que esperar e aguardar esse período para que ele volte às condições pré-gestação e a gente possa operar com segurança. E esse período é em torno de 6 meses após a gestação ou 6 meses após a última amamentação. De 4 a 6 meses, mas com 6 meses com mais segurança. Porque eu já ouvi dizer que tem algumas, lógico, né? Aí a gente já entra mais nas influencers e tal, que ela acabou de ter o bebê, já sai esculturar o corpo da maternidade. Mas aí eu fico numa dúvida em relação aos cuidados com o bebê, porque quando a gente sai da maternidade, a gente tá acabada. E a gente tem uma fase ali que é uma fase difícil. É a amamentação, é regular o sono, é acordar muitas vezes. Então acredito que seria mais saudável, obviamente, prazo, né, pra gente poder estar mais preparada. E então realmente não é muito aconselhável, assim. É aconselhável por questão de saúde. Sim. Porque o corpo, por estar nessas modificações hormonais, a gente tem aumento de riscos relacionados à cirurgia. Então, por exemplo, como trombose, embolia, feridas que podem abrir, deiscências, cicatrizes. E também, pelo mais importante, é que é um período de você aproveitar o bebê.
Sim. e não ficar preocupada com a questão da estética. Então a gente tem que estar muito consciente em limitar esses excessos, em limitar que a ansiedade passe por cima do momento tão importante que é a gestação e o período pós-gestacional, né? Você já disse não alguma vez para alguma paciente? Eu não vou te operar? Eu falo um não no meu consultório umas 20 vezes por mês, pelo menos. E mesmo? Porque a gente tem que entender e explicar, mas não é um não simplesmente negando, mas é um Sim. não explicando, fazendo com que a nossa paciente entenda. E isso é muito bacana, porque a confiança aumenta. Com certeza. Quando a gente explica e se nega a fazer um procedimento, seja pelo período da gestação, pós-gestacional, seja pelo peso que ela se encontra, pelas condições de saúde que ela está, e a gente falando, ó, eu vou te operar, mas não agora. Eu vou te operar depois da perda de Sim. peso, eu vou te operar depois de você amamentar, gera uma conexão, uma referência e contra-referência muito bacana. E a gente consegue trazer essa paciente mais pra gente. E acaba voltando e operando. Porque você está se preocupando com ela, lógico. Sim, É porque com a a saúde, ansiedade, né? né? A pessoa ela já vai enlouquecida, ela vê o Instagram, fica ali na rede social, vê a fulana, já chega com a foto, quero isso. E aí já entra uma dúvida. Por exemplo, vocês gostam de conciliar a questão alimentação e também os treinos? Então não adianta a pessoa chegar lá, ela tem hábitos totalmente errados, quero ficar maravilhosa, mas e depois? Como que é esse processo? Vocês também falam pra, vamos fazer uma dieta, ou vamos, enfim, procurar um Faz nutri. esse acompanhamento depois. Sim, isso é muito importante. A gente tem uma equipe multidisciplinar em que a gente vai cuidar de todas as fases e etapas do processo de cirurgia. Então, eu falo sempre para minhas pacientes que o resultado da cirurgia não depende só da minha parte. É um processo que envolve 3 partes. A do médico, em fazer bem feito o procedimento cirúrgico. A da paciente, em seguir as orientações para entrar na cirurgia e após a cirurgia. E o corpo, o organismo de cicatrizar, de evoluir no pós-operatório. Então, se a minha parte e a parte da paciente não estão muito certas e ajustadas, o corpo não vai seguir esse caminho. Esse mesmo caminho de ir bem para a cicatrização. Então, uma orientação de perda de peso antes da cirurgia, um encaminhamento com o endócrino da minha equipe, avaliação psicológica, muitas vezes nas pacientes pós-bariátricas que chegam muito ansiosas pela questão da cirurgia bariátrica. Então, tudo isso é um processo que a gente vai desde o início e assim que a paciente está apta e preparada, a gente faz a cirurgia e após esse período a gente também tem acompanhamento. O retorno pós-operatório eu estou observando se está fazendo uma drenagem bem feita, eu estou questionando se a alimentação está adequada, a gente ajusta e conversa com as outras equipes da nutrição, da endócrino, se tiver alguma mudança fora do que a gente espera. Então a gente consegue sim, através de um grupo muito coeso, muito integrado, trazer o melhor resultado para o paciente. Eu falo que a gente não consegue nada sem apoio, né? Sim, E sem apoio, a gente não vai conseguir entregar o melhor trabalho, mesmo sendo muito dedicado. Então, assim, pessoas de confiança ao nosso lado é extremamente importante para a gente conseguir os objetivos. E quais são as cirurgias geralmente que você faz associadas? Basicamente, nas cirurgias do mama makeover envolvem cirurgias do grupo do abdômen, que é muito associada à lipoaspiração, então na cirurgia do contorno corporal, as cirurgias das mamas, e muitas vezes a gente associa com a cirurgia íntima, que é uma região muito... Existe muito tabu e a vergonha de expor aquela alteração, mas que é muito comum acontecer no período da gestação e pós-gravidez. Então, muitas vezes é uma cirurgia que a gente faz junto desse grupo de cirurgias. Mas também é muito comum a gente associar, por exemplo, cirurgias da face com a cirurgia da mama, lipo, cirurgias de nariz, associada a outros procedimentos. Mas sempre observando a segurança de fazer mais de um procedimento ao mesmo tempo. Vários não é legal. Desde que esteja tudo muito ajustado, com muita segurança, atendendo um tempo adequado e seguindo as orientações de um procedimento cirúrgico associado, ok, é certo e a gente não tem problemas e a gente consegue minimizar os riscos. Mas fora isso, não é legal. A gente tem muito também em relação, a minha equipe é uma equipe muito bem formada em relação ao cirurgião, ao auxiliar, ao anestesista. Então, assim, eu falo que a gente está tão conectado que a gente entra na cirurgia, se a gente não quiser falar uma palavra um com o outro, a gente sabe o que cada um tem que fazer e a gente tem um tempo para isso e acaba se repetindo muito, de tanto a gente fazer.
que eu faço nos últimos 12 anos fazendo cirurgia plástica. E a gente sabe que alguns recém-formados ou cirurgiões mais novos, às vezes esse tempo extrapola, os riscos aumentam e as complicações podem vir juntos. Porque parece assim, eu vou falar aqui no nosso podcast, a gente gosta de falar para todos os públicos. Então, às vezes a gente pode fazer uma colocação, uma pergunta que parece boba, mas que às vezes é a dúvida do nosso público, né? Então, quando você fala em fazer várias cirurgias assim ao mesmo tempo, parece uma coisa muito agressiva para o corpo, né? Então, Sim. a gente fica meio assustado às vezes e quer entender melhor. Por isso que quando a gente viu o seu trabalho, a gente falou, nossa, é muito legal, porque as pessoas precisam ter consciência, né? Até onde elas podem ir, né? Porque tem um limite, eu acho. O nosso corpo tem um limite, não tem? Sim, é uma avaliação bem técnica em relação a isso. Sim. Então a gente não pode passar daquilo que a gente não tem o controle do que pode acontecer, dos riscos. Então, associar mais de um procedimento é possível? Sim, desde que a gente não altere e aumente o risco da segurança. Então, se qualquer fator que diminua a segurança ou atrapalhe a segurança, a gente não faz. Até porque o pós-operatório, ele é delicado, né? A pessoa ela tem que fazer realmente muito certinho o repouso e todas as outras coisas. Então, acredito que mexer em várias partes vai ser mais difícil para a pessoa que vai estar ali fazendo todo esse processo, né, do pós-operatório. E você atende homens também? Sim, apesar do público feminino ser a imensa maioria, muitos homens me procuram para fazer cirurgia de contorno corporal. Então, lipoaspiração, ginecomastia, que é a cirurgia das mamas no homem, né, que quando cresce pela alteração hormonal, cirurgia da face, da pálpebra, isso é muito frequente. Mas o público, 80% é feminino. É feminino. É que cresceu, né? Hoje em dia a gente conversa bastante assim com o pessoal que a gente traz. Os homens estão buscando mais agora, né? Antigamente tinha mais preconceito. Ficava um pouco com Isso. vergonha. Homem não passava creme, gente. Pois é. Hoje em dia tem linhas específicas, né, assim, de produtos para pele masculina. Eu acho isso muito legal. Sim, sim. O preconceito só vem para atrapalhar Sim. o que o mundo está trazendo de benefícios, né? Sim. Então, os homens estão procurando bastante a cirurgia plástica, se cuidar, a parte de cabelo, a saúde da pele. Então, cada vez mais os homens estão quebrando o tabu de que não precisa se cuidar. Eu gosto muito, agora eu vou fugir aqui um pouquinho do nosso roteiro. Eu tenho um canal que eu falo sobre menopausa, né? Mulheres 50 a mais, na verdade 40 a mais, porque hoje a menopausa está chegando muito cedo nas mulheres, né? E assim, quando você entra nessa fase, é uma fase, claro, que você está muito mais bem resolvida, você está melhor estabilizado financeiramente, e aí você pensa em cirurgia plástica. Porque o corpo também vai realmente, né, pedindo isso, né? Você começa a mexer muito com a sua autoestima. Existe, assim, alguma contraindicação mesmo de quando você está com esses problemas hormonais, né, que nessa fase da menopausa, baixa de progesterona, estradiol, com a cirurgia plástica? Se isso repercutir em relação à sua saúde, sim. A gente tem que primeiro trabalhar no ajuste dessa parte hormonal e aí sim a gente pensar na questão de correção corporal. Então, nessa avaliação, numa consulta e nos exames pré-operatórios, eu vou conseguir avaliar todos esses detalhes e entender também daquilo que te incomoda. Porque muitas vezes uma alteração hormonal, uma menopausa, ou esse período da pré-menopausa, gera também não alterações físicas, mas também mentais. A mulher fica mais deprimida, muitas, né? mais ansiosa. Muitas. E isso faz com que a gente, vamos trabalhar um pouquinho em relação a isso, para a gente poder entrar bem. Porque se você entrar ansiosa numa cirurgia, tudo aquilo que poderia ser levado de uma maneira mais leve, vai ser tudo muito mais intenso. Então, traumas de pós-operatório, isso aumenta muito em pessoas mais ansiosas que entram sem a correção dessa questão. Legal. Né? Alguém já chegou, por exemplo, te procurar, fez uma cirurgia, aí passou um tempo, ela quis fazer de novo, aí passou mais um tempo, ela quis de novo, aumenta aqui, diminui. Já chegou? Já é comum. Eu acho que tem vários, né? Porque eu também faço produção em televisão e eu vejo aquelas... Falo, gente, vocês Já tá exageram. Por que vocês querem fazer de novo? Vocês estão ótimas. E aí entra ou não.
Aí entra não. É muito comum algumas pacientes me procurarem para fazer uma parte do corpo e depois ir para outra parte. Então, fiz o abdômen hoje, amanhã, alguns meses após, faço as mamas. Com o tempo, a paciente vai também o processo do envelhecimento, vai querer fazer o rosto, as pálpebras. Sim. Então, naturalmente, ela tem um cirurgião para chamar de seu, né? Sim. Então, ela acaba... Vira o médico da vida, Exato, né? Tendo uma confiança. Isso é muito frequente. Eu tenho pacientes Sim. que eu operei que tinha 18 anos, hoje é mãe e eu estou operando pós-gestação. Então isso é muito comum. Só que também tem situações onde a mulher fala assim, faz uma cirurgia, mudou a mama, não gostei, quero mudar, quero aumentar, quero diminuir. Então a gente tem que colocar o pé no freio em relação a isso e dizer não quando a gente sabe que aquela queixa dela está passando do que a gente fala do seguro, do normal, para que a gente possa, tem limites para as decisões cirúrgicas. Até porque muitas vezes acontece da pessoa tá com algum problema que ela tem que resolver, talvez numa terapia, outras coisas que a gente envolve, né? Porque quando a pessoa não se enxerga, a gente sabe porque a gente tem amigas e a gente pega no pé das amigas Sim. também, fala, já tá bom. Não, imagina, olha como eu tô te vendo, você tá maravilhosa. Sim. Não, mas eu acho que precisa aumentar. Às vezes começa a piorar, né, Nath? Às vezes, em vez de melhorar, ela começa a piorar. Porque daí ela vai aumentando aqui, aí vai ficando com o rosto puxado. Aí, sabe? É uma coisa assim... Tem que ter um limite, fora da casinha. Né? Eu falo, como pode, né? Aí é hora de procurar, de repente, um outro profissional. Falar, não, ainda aqui já deu aqui, né? Não é infrequente eu receber pacientes que querem transformar o corpo, querem mudar o corpo por pressões externas. Uhum. Então, do marido, de amigas, ou mesmo de influência de rede social. E a pergunta tem que ser, e o entendimento, isso é muito delicado, a gente entender o porquê que ela está fazendo esse procedimento cirúrgico. E muitas vezes, que é frequente, ela vem por causa, porque eu quero melhorar meu casamento não está legal. Aí a gente tem que, vamos parar aqui, calma aí, vamos voltar. Não é por aí, né? Não é por aí. A cirurgia plástica foi feita para melhorar a sua autoestima Sim. em relação a você, não para uma outra pessoa. A outra pessoa é uma consequência. E quando você tem a melhora da sua autoestima, a outra pessoa vai perceber e isso vai ser visível para todo mundo. Então, se você não melhora, se você vem por um outro objetivo, agradar uma outra pessoa, agradar uma outra situação, por uma outra questão, você vai fazer o procedimento e a sua chance de ficar infeliz por uma resposta de uma outra pessoa que, por exemplo, não gostou dessa cirurgia, você colocou toda aquela expectativa em outra pessoa, você pode ter muitos problemas em relação a isso. E aí gerar mais ansiedade, mais problema em relação a isso e os conflitos pessoais, né? Sim, com certeza. E você faz todo, então, uma avaliação. A pessoa, ela chega, ela te procura, aí faz uma avaliação, depois tem que fazer exames, você pede para ver toda essa parte de exames. Como que é esse passo a passo? Te procurei. O momento mais importante da nossa relação é a consulta. Então lá é que eu vou entender suas queixas, suas dúvidas, seus desejos, aquilo que você quer mudar, aquilo que você quer melhorar. E ali a gente vai ter uma conversa muito franca, porque você também tem que criar uma confiança no profissional e da mesma forma o profissional tem que ter essa confiança, porque a partir do momento em que eu faço uma cirurgia, eu dependo também das suas ações no pós-operatório e no intraoperatório. Então esse momento que eu falo dessa 1 hora, 1h20, 1h30 de consulta, a gente vai se conhecer e aí definir o que a gente vai fazer e saber se eu e você somos capazes de realizar o seu sonho, de realizar essa mudança. Passando aí, são situações mais técnicas. Então, o exame pré-operatório, as técnicas que a gente vai utilizar na cirurgia, então isso é mais definido e mais objetivo. Mas esse período inicial, essa subjetividade que a gente tem na conversa, o entendimento do que tem entre as entrelinhas, isso é muito importante. Então a fase mais importante é a consulta. E a sequência, quando tudo está bem ajustado, vai bem. Legal, muito bom. Eu tenho uma dúvida. A mulher, quando está amamentando, ela pode fazer algum tipo de cirurgia? Essas alterações hormonais da amamentação, com o aumento da ocitocina, da prolactina, que são hormônios da amamentação, geram não só alterações na mama, mas também em todo o corpo. Sim. Então tudo aquilo que for o procedimento cirúrgico agressivo, que gera um processo inflamatório muito grande, não é ideal fazer. Então a rede social, como a gente estava conversando, ela dá asas para o bom e para o ruim. Sim.
Então, a gente tem que ter consciência de saber selecionar as informações que são as corretas. Então, isso que a gente vê de muita gente, influência ou pessoas famosas que já saem da cirurgia do parto e faz uma estética, isso tem que ser avaliado com muito cuidado, muita cautela, porque não é o melhor momento. Ah, mas foi uma cirurgia pequena, mas não deixa de não ser o melhor momento. É uma cirurgia também. É uma né? cirurgia. Como que é, assim, curiosidade mesmo, né? Como que é? A pessoa vai, aí ela faz o parto e tudo no mesmo dia, assim, na sequência, já começa a fazer cirurgia plástica? A gente observa isso na rede social, a gente vê muito isso, né, de pessoas famosas que precisam estar expostas na mídia muito rápido e não tem aquele tempo de recuperação e já querem fazer tudo de uma vez. Mal sabem o mal que pode acontecer. Então, riscos, complicações, isso é muito grande. Então, fazer uma cirurgia logo depois do período gestacional é uma imprudência não só de quem quer fazer, mas de quem faz. Então, o cirurgião ele tem que estar muito consciente, sendo muito sincero de falar, não é o seu momento. O momento agora é outro. Sim. É você curtir seu filho, curtir seu período de amamentação, a sua família, e depois a gente vai pensar nisso. E tem pessoas que se cuidam de um jeito que sai da maternidade e nem parece que tiveram filho, né? Sim. Já coloca a cinta, já sai linda, maravilhosa. Não é? Há muitas, né, Eu que a acho gente vê. Eu acho que tem esse cuidado também, né? Você tem que se cuidar durante a gravidez para não precisar de medidas tão extremas assim, né? Sem dúvida. Assim, quanto mais você se cuidar, isso vai refletir futuramente naquilo que a gente vai corrigir. Então, se você tem uma gestação em que você não se cuidou e acabou engordando 10, 15, 20 quilos, o trabalho pós-gestação, o trabalho para corrigir essa alteração é muito maior do que você ter engordado 6, 7, 8 quilos. Então, o que eu falo a história de vida é muito importante na hora de querer um resultado. E aí entra a expectativa. A expectativa é um ponto muito importante na consulta, em que a gente tem que avaliar e entender o que realmente a paciente quer e saber se aquele corpo, aquela pessoa está preparada para a gente atingir esse resultado. E como que funciona o pré-operatório? Tem alguma dieta que a gente tem que fazer antes? Tem uma preparação? Tem isso é uma avaliação que a gente faz individualmente em cada paciente. Então, pacientes que estão acima do peso vão ter que ter esse acompanhamento nutricional para redução do peso. Uma frase muito importante da cirurgia plástica é: quanto mais próximo do peso ideal você estiver, melhor o resultado que eu consigo te entregar. Então, isso é legal. Isso é muito importante, porque eu operar uma Nath ou uma Bel com 100 quilos, eu não vou conseguir entregar o mesmo resultado que operar com 50, 60 quilos. Mesmo fazendo uma cirurgia bem dedicada, bem qualificada, com técnicas perfeitas. Então, o momento que você entra na cirurgia é muito importante. Então, por isso que a preparação, uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação adequada, que chegue ao peso que a gente quer, isso é fundamental para o resultado. E corre risco também, por exemplo, a pessoa tem uma obesidade, ela quer fazer de qualquer jeito uma cirurgia. Pode ser mais perigoso para ela fazer uma cirurgia por conta disso? A obesidade é uma doença. Sim. E assim como pressão alta, diabetes, é uma doença que precisa ser ajustada antes de qualquer procedimento cirúrgico. Então, a gente não opera pacientes que estão na classificação de obesidade. Então, pelo menos vai ter que reduzir esse peso, e não precisa ter um peso perfeito, mas pode ter um sobrepeso, mas obesidade já é uma contraindicação. E na questão da bariátrica, fez a bariátrica? Eu pensei nisso agora. Pensei, porque sobra, né, as peles, tudo, então fez a bariátrica, aí sim, pode te procurar para deixar escultural, tirar sobras. Fez o procedimento de cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica, perdeu peso, existe um período de estabilidade desse peso, então a ansiedade faz com que muitos pacientes, eu fiz a bariátrica em 2 meses. Falei, calma, você ainda está perdendo peso, ainda vai perder peso. Então esse período tem que ser em torno de 4 a 6 meses após a estabilidade do peso. Porque imagina se eu te opero, você começou com 100 quilos, hoje está com 80. E você vai te operar com 80, e você perder mais peso, vai perder o resultado da minha cirurgia. É como se fosse um ajuste de roupa. Imagina que você vai num alfaiate ou numa loja, ajustou sua roupa com 70 quilos. Ficou linda, mas perdeu mais 10. Aquele ajuste foi perdido.
Então você vai ter que fazer outro ajuste. Então a estabilidade de peso é muito importante para que a gente possa dar início ao procedimento cirúrgico. E tem alguma idade, assim, que seria, sei lá, a partir dessa idade dá para fazer uma cirurgia plástica? Cada cirurgia tem uma idade específica. Então, por exemplo, cirurgia das mamas, a gente pode pensar a partir dos 16 anos, onde a mama atinge uma idade de mama adulta. Então, aquelas meninas que têm os seios muito grandes e que incomodam muito pelo peso, a partir dos 16 anos a gente pode pensar em fazer. Antes disso, a gente sabe que a mama vai evoluir bastante. E aí isso, como a da roupa, contraindica um procedimento cirúrgico, porque eu posso operar e a mama ainda mudar e a gente perder o resultado. Recentemente eu operei uma menina de 8 anos que se queixava da orelhinha aberta. E ela se incomodava. Então o período ideal, a gente teve que esperar, incomodava ela desde os 5, a gente teve que esperar ela chegar numa idade de 8 anos, 9, 8 anos, que é um período ideal para a gente, por exemplo, fazer a orelha. Então cada cirurgia tem uma fase para a gente fazer com segurança e não ter riscos das modificações sequenciais. Sim. É sempre importante, né, gente, procurar um profissional super qualificado, né, para ter certeza se você está realmente fazendo o que é certo ou não, né. E falando sobre as mamas, né? Você trabalha de algumas formas, então tem aquela questão que dá para fazer por baixo, aí, por exemplo, a pessoa tem o bico invertido, aí você também faz pelo bico, tem alguns formatos de trabalho? Não existe um formato engessado em relação à cirurgia mamária. A gente trabalha muito com as queixas de cada paciente. Então, assim, muitas vezes vai ter algum detalhe que a gente corrige no consultório, por exemplo, um mamilo invertido, aquele mamilo que está para dentro. É uma cirurgia muito tranquila, é um procedimento cirúrgico que a gente faz no consultório e tira essa inversão do mamilo, corrige. É simples assim? É mais simples. Olha, que legal. Mais cirurgias maiores, como uma mamoplastia, uma suspensão da mama, uma modificação do formato dela, uma colocação do implante para ganho de volume. Isso a gente tem que fazer no hospital e tem que ser preparado e orientada para isso. Eu falo que a mama tem 2 perguntas para a gente corrigir uma mama, e uma depois da outra. Então a primeira pergunta é: suas mamas estão caídas? Sim ou não? Se elas não estiverem caídas, essa questão está resolvida. Não está caída. Agora, se elas estiverem caídas, eu tenho que resolver. E como que eu resolvo uma mama que caiu? Tirando aquele fator que fez ela cair. O fator da mama cair é a pele. Então a gente vai ter que partir para aquela cirurgia do T ou do L, para modificar o formato e a posição da mama. Então tem muita gente que acha que a prótese de silicone vai mudar a posição da mama, e não muda. Sim. O que muda a posição da mama é a retirada do excesso de pele. E aí a gente, corrigindo essa etapa, a gente pode ir para a segunda pergunta, que é em relação ao volume e o tamanho da mama. Que eu tenho 3 opções: aumentar a mama. Então uma forma de aumentar a mama é colocar algo dentro dela que faz esse aumento. Então prótese de silicone, um enxerto de gordura, ou as duas estruturas. Eu tenho a opção de diminuir o tamanho da mama, então eu vou tirar o excesso de glândula e de gordura, para que no momento que eu monte essa mama, eu monte ela menor. E eu tenho a opção de manter o tamanho da mama que está caída, só tirando pele, mantendo o volume interno da forma como ela chegou. Então é uma avaliação muito complexa, no sentido de o que a gente vai trazer e o que a gente pode fazer para modificar uma mama. Então, que pode ser algo muito simples, feito no consultório, ou, na sua maioria das vezes, feito no hospital. Porque é engraçado, né? Tem épocas, né? Parece que eu acho que essa tendência de corpo tem épocas. Então, eu quero peito, muito peito, eu quero pouco peito. E eu acho que a gente está no movimento agora que as pessoas querem mais fazer explante, que chama, né? Sim. Tirar o silicone e ficar com um peito menor. Aí, quando fica com um peito menor, tem que fazer uma plástica, não tem? Porque não sobra muita pele. Porque eu vou esvaziar aquele volume interno, Sim. Então vai sobrar o que envolve, que é a pele. Então a gente vai ter que tirar esse excesso através do T. A cirurgia do explante envolve a retirada e a diminuição do excesso de pele para que eu reposicione a mama. E muitas vezes a gente tem que complementar, porque às vezes se tem pouca glândula e gordura, para não ficar reta, a gente tem que ajustar aquela retirada do implante com gordura, com rotação dos tecidos que estão ao redor da mama, para manter um volume naquela região, para não ficar completamente reta. É interessante que a influência externa, a influência da mídia, a gente é muito influenciado pelo mercado americano. Sim. Que a gente, na década de 80, 90, eram os peitos grandes, né? Aqueles silicones acima de 400. Pamela, Isso era uma moda. Sim. Hoje a tendência é a redução.
porque a gente tem um processo que a gente fala de quiet beauty, que é aquela beleza quieta, aquela beleza mais aquela beleza mais simples, mais fugiu a palavra. Singela? Não. Sutil. Sutil, isso. Que a gente tem o quiet beauty, que é a beleza mais sutil, aquelas modificações que não são tão perceptíveis e chamativas. Então faz uma cirurgia plástica, vê que está muito bonita, que a gente mudou o resultado, mas ninguém vai dizer que é uma cirurgia plástica. Isso é cada vez mais sendo procurado, cada vez mais a tendência, né? E agora que tenho uma dúvida. O que me surgiu? Todo mundo fala que mexeu no abdômen vai mexer com o umbigo. E aí, só olhar o umbigo da pessoa, você sabe se ela fez plástica ou não. Isso é verdade? Ou isso é verdade? Sem dúvidas. São estigmas à plástica. Então a gente tem que trabalhar para que aquela região que fica exposta, que é o umbigo, não seja visível. Você vai numa praia e a pessoa não fale que, olha, está vindo uma abdominoplastia, está vindo uma cirurgia plástica. A intenção é todos os estigmas da plástica a gente corrigir e deixar o mais discreto possível. Uma cicatriz bem posicionada, uma cicatriz mais regular, evitando tortuosidades, que fique abaixo do biquíni, bem na linha do biquíni, que você vá para a praia e se exponha e ninguém veja que tem uma cicatriz. A gente pode corrigir cicatrizes, às vezes, com micropigmentação, deixando ela praticamente na cor da sua pele. Um umbigo bem delicado, com cicatriz bem profunda, para que ninguém veja que tem uma cicatriz naquela região. Vocês têm essa preocupação? Sim, isso é importantíssimo. Deixar o umbigo sempre no lugar, assim, para isso é importantíssimo, porque não parecer falso, né? É isso que vai diferenciar uma cirurgia em detalhes de um procedimento cirúrgico qualquer. E no caso do câncer de mama, a gente precisa tirar a prótese quando a gente vai descobrir que tem câncer de mama. O ideal é tirar a prótese? Depende da fase. Então, assim, obviamente, depende da fase do câncer, do tipo de câncer e da localização. É claro que muitas vezes cirurgias mais agressivas a gente vai ter que tirar tudo. Não só a glândula, o implante e tudo. E aí depois que tratar a doença, a gente vai pensar nas reconstruções. Tá. Então a gente pode voltar com o implante numa cirurgia de reconstrução, é muito comum. E vai depender muito do tratamento. Então, o mais importante é a vida e a saúde. Depois a gente pensa no tratamento. É que antes as pessoas, as mulheres, né, elas saíam assim, com autoestima baixa, elas saíam, tipo, eu não sou mais mulher, não tenho mais, né, meus peitos. Então, hoje estão fazendo muita cirurgia, já tiram o câncer e já fazem reconstrução na mesma hora, né? A gente tem a cirurgia de reconstrução imediata. Naquele momento a gente já reconstrói. No último mês eu fiz uma paciente de 33 anos que tinha um tumor. E aí a equipe da mastologia tirou esse tumor, um pedaço da mama que a gente chama de quadrante, uma parte da mama. A gente aproveitou aquele momento em que a gente, no momento da cirurgia, fez a congelação, que é o exame para ver se tirou tudo, e tirou. E a gente reconstruiu já com implante. Então ela já saiu com o resultado de uma mama estética normal. E aí ela vai dar sequência ao tratamento com uma radioterapia, detalhes a mais que ela vai acompanhar. Mas já saiu com a mama reconstruída. Existem situações onde a gente não pode reconstruir. Então, vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, então a gente não faz naquele momento, sabendo que a gente só vai poder fazer depois de estabilizar o tratamento. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ser analisado um a um. Exatamente. E de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a troca da prótese? Essa é uma pergunta muito comum. De validade da prótese, Isso. de validade do implante. Não existe uma validade. Antigamente se falava assim, sua prótese vai durar 10 anos, 5 anos. Na verdade, o certo é cada paciente vai ter uma duração, cada corpo vai ter uma duração. E o que determina a troca do implante? O primeiro fator é estética. Aquilo que está te incomodando é uma indicação de troca. Então, sua mama caiu, quero aumentar, quero diminuir, quero mudar a posição da minha mama, o formato, é uma indicação de troca. E o outro fator está relacionado a algumas complicações que podem ter o implante. Então, o implante rodar, o implante romper, uma infecção, uma contratura, que é aquilo quando o implante fica apertado, endurecido. Então, isso também é uma indicação de troca. E esse período é muito variável. Então, não dá para definir quando a gente vai ter que fazer a troca. O que a gente orienta é que é prudente uma troca a cada 12, 15 anos, porque o silicone também é um material que envelhece e outras tecnologias vêm surgindo, melhorando a qualidade do implante. Mas, por exemplo, se você tem um implante há 20 anos e está tudo bem, com a sua estética não te incomoda e os exames ginecológicos estão todos ok, você não tem uma obrigatoriedade de trocar. Você pode ir acompanhando.
Legal, né? Eu vi uma entrevista sua, voltando ela para a mulher mais velha, mulher madura. Eu vi uma entrevista sua falando da cirurgia plástica depois dos 60. Hoje em dia as pessoas procuram muito, né? E até você comentou que os benefícios vão muito além da estética, né? Então, geralmente, quando elas vão te procurar, que são pessoas com mais de 60, qual a maior queixa delas? Qual a maior, assim, preocupação, dúvida? Eu falo sempre que a idade não é, até os 70 anos não é um fator de risco isolado. Então a gente pode, é muito melhor operar uma mulher de 60 anos que se cuida, que está em dia com a sua saúde, que acompanha o seu médico para manter a sua saúde, do que operar uma mulher de 20 anos que fuma, hipertensa, obesa. Então a gente tem muito mais fator de risco na mulher mais jovem que tem esses problemas. E a procura, cada fase, como você mesmo falou, a gente vai passando por fases da vida em que após os 40 a gente está mais estável, as percepções do corpo vão mudando, as percepções da vida também mudam. Então aos 60 anos também acontece isso. E a ideia cada vez mais são cirurgias mais simples, com menos agressividade e com mais sutileza em resultado. Então, por exemplo, a cirurgia da face é uma cirurgia muito procurada, em que a gente faz o lift facial ou a blefaroplastia. Mas também as cirurgias de contorno corporal também são procuradas para suspensão de mamas, abdominoplastia, lipoaspiração. Mas o que eu percebo nas mulheres acima dos 40, 50, 60 anos é um resultado mais natural, que não chame atenção. Você acha que isso é uma tendência, assim, da pessoa querer mais essa beleza natural? Ou isso foi, sei lá, por saúde mesmo? Existe uma tendência, mas existe um amadurecimento nosso, né? A gente vai sabendo o que a gente quer, a gente vai sabendo que a gente não quer transformações radicais, que a pessoa perceba que a gente fez uma cirurgia. Ninguém quer ver você com uma cicatriz e o seu rosto extremamente puxado e falando que você fez uma cirurgia plástica. Então, a gente não quer, as pessoas com mais idade não querem chamar tanta atenção como uma mulher mais jovem. Então, ela quer ter uma beleza mais sutil, uma beleza mais delicada. Então, cirurgias que não chamem tanta atenção. E quanto tempo demora mais ou menos assim para chegar no resultado final? Por exemplo, fiz o corpo todo escultural. Para a mulherada que fica ansiosa e passou um mês, será que vai mudar ainda? Quanto tempo leva? Tirando a ansiedade, esse período é determinado em torno de 3 a 6 meses. Então a gente sabe que em torno de 3 meses a gente atingiu muito próximo do resultado final. Então aquela ansiedade do primeiro mês, da primeira semana, do primeiro mês, é muito comum. A gente fala, calma, vai chegar. Vai chegar o seu tempo. E aí com 3 meses a gente pode definir que chegamos. Que legal. E o pós-operatório? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, assim, que depende das regiões e tudo mais? Como funciona mais ou menos? Depende muito da região operada, do número de cirurgias, porque quando a gente faz uma agressão a um tecido, corta um tecido, tira um excesso de gordura, tira um excesso de pele, amarra uma musculatura, gera um processo inflamatório. E também, além do número de procedimentos, existe a individualidade de cada paciente. O paciente vai ter um edema maior, um processo inflamatório mais intenso, mais dor, pode nesse período ter alterações que outros pacientes não têm. Então essa individualização do acompanhamento no pós-operatório é muito importante. Então é difícil a gente definir uma regra para o pós. Então a regra vamos te acompanhar do início ao fim na sua individualidade. Bacana. Legal, né? E eu agora quero voltar a uma coisa que você falou que é pouco falada e que é muito importante trazer essa pauta, sobre a cirurgia íntima. Existe uma idade ou só o incômodo? As mulheres têm procurado mais ultimamente? Sim, a cirurgia íntima não tem uma idade, então esse período vai depender muito da queixa. Então a gente sabe que durante o período de adolescência, do desenvolvimento do corpo da mulher, a gente pode ter alterações na região íntima também. Só que a vergonha, o medo, até mesmo para uma menina jovem comentar com a mãe ou comentar com a responsável, existe essa limitação, mas que fica mais evidente depois de uma cirurgia, que fica mais evidente depois de um parto, depois de uma gestação. E mesmo assim existe o tabu, a vergonha, mas cada vez mais a gente tem observado que as mulheres estão ficando mais corajosas em relação a expor aquilo que incomoda. E a gente trata com muita naturalidade. Sim. E como que funciona essa cirurgia? Eu tenho dúvidas.
Depende do que foi alterado. Sim. Então a gente tem a cirurgia íntima, que envolve desde os pequenos lábios, então aquele excesso de pele dos pequenos lábios, em que a gente faz a retirada daquela pele. A gente pode ter uma retirada também da pele dos grandes lábios, que pode ter uma flacidez. A gente pode preencher os grandes lábios com gordura para ganhar o volume, melhorando a flacidez. Então vai depender muito da queixa de cada paciente. E existem várias cirurgias para a região íntima. Olha, isso ajuda nessa parte do assoalho pélvico? Tem a parte da musculatura. Ou é só estético mesmo? Tem a parte da musculatura da região do assoalho, que é mais uma parte urológica, uma parte ginecológica. A cirurgia íntima trata mais a parte externa, mas não é só estético. Por exemplo, uma mulher que tem um excesso de pele dos pequenos lábios pode ter dificuldade na relação sexual, dor, desconforto. E a retirada daquele excesso de pele pode melhorar a vida dela sexual. Sim. E melhora completamente todas as partes da vida dela. Entendeu? Então, gente, é um assunto que a gente precisa falar mais, sabe? Porque é muito importante. Sim, isso não tirar é só um pouco estético. Desses tabus, né? Porque eu vejo que até hoje as pessoas têm vergonha de falar de menstruação. Menopausa, então, nem se fala. E cirurgia, a gente traz muito sexóloga aqui. Acho que a gente já trouxe umas 3 sexólogas, né? Eu não sei se você conhece até a Camila Gentili. E ela fala muito sobre a sexualidade, sobre a vida sexual da mulher e a saúde. Né? Ligado à saúde. Ligado à saúde. Então ela um dia chegou aqui e falou assim: olha, para endometriose, se você usar um sugador clitoriano, vai te ajudar. Imagina falar isso. Eu mesmo falei outro dia numa roda de amigos, a pessoa ficou me olhando assim, falei, gente, qual o problema, né? Então a gente precisa trazer mais a pauta, eu acho, sobre esse tema, né? Esse tema, por exemplo, para saúde, a gente não sabia. Eu achei que era mais para estética mesmo. Então pode ser para saúde. Sim. Isso é bem legal. E aí, uma outra dúvida também. A pessoa, ela quer fazer, por exemplo, quer colocar prótese, mas ela pretende daqui 1 ano engravidar de novo. E ela tem uma dúvida. Então você aconselha que ela primeiro finalize aí a parte da maternidade, tudo, aí depois ela vai e já faz, vamos dizer, uma recalchutagem no que precisa, ou tudo bem de fazer agora e daqui 1 ano, de repente, ela vai amamentar? Como que funciona? Aí entra aquela questão da confiança. Então, você se preocupar com o paciente. Então, se você tem uma expectativa de engravidar nos próximos 2 anos ou até 3 anos, e a gente entendendo a sua fase de vida, eu falo, não é o seu momento. Você vai engravidar, vai passar pela sua gestação, vai cuidar do seu filho, vai passar esse momento que é maravilhoso, e depois a gente vai cuidar de você. Agora, se você tem assim, eu quero engravidar daqui a 10 anos, assim, ou daqui a 5 anos, por exemplo, a gente já vai avaliar a fase da sua vida e falar, não, podemos fazer essa cirurgia, no seu caso, e depois da gestação, você vai ter um período bom para aproveitar. Uma cirurgia que você vai ter 5 anos para aproveitar, é um período muito bom. Então você, às vezes, se limita a fazer o procedimento cirúrgico que vai mudar o seu corpo, vai te trazer uma autoestima, vai melhorar a sua vida como um todo, mas a gente sabe que é um período bom para você fazer um procedimento cirúrgico e aproveitar aquele resultado estético. Mas períodos menores que 2, 3 anos, vale mais a pena esperar para a gente poder fazer depois e ter um resultado também mais longo. Olha, eu já estou aqui ficando confiante que um dia eu ainda vou fazer plástica, hein? Nós duas somos medrosas, de verdade, assim, eu para fazer qualquer coisa de procedimento tenho medo, já tive meu momento da prótese de silicone, né, a gente tem os filhos, tudo, já pensei várias vezes, mas aí a gente sempre bate naquela preocupação da segurança, será que, pode dar algum erro, alguma coisa, então... quando a gente traz e conversa, a gente sente a confiança mais uma vez. Depois que a gente é mãe, é muito engraçado. Depois que a gente é mãe, a gente fica com alguns medos. Por exemplo, eu tinha medo de andar na montanha-russa e ter uma parada cardíaca. É porque eu tenho tanto medo. E eu falava, gente, aí minha filha, sabe? Parece bobo, mas é uma coisa que tá aqui no nosso cérebro, tá incutido na nossa cabeça. E você é difícil de tirar, né? Você estava comentando que a sua filha colocou, né, a prótese. E aí você estava preocupada mais do que ela. Nossa, quando ela colocou, eu fiquei em pânico. A ansiedade da mãe, né? Sim, da mãe. O médico falou, não, olha só, se você não estiver confortável, eu não opero, mas
Não é assim, né? Imagina. Você acalma umas mães também? Sim, com frequência. Não, mas eu fiquei bem mais calma, depois que eu conversei com ele me explicou, né? Eu acho que a gente também precisa realmente, assim, tem essa relação com o profissional para ele. Por isso que eu falei que vocês são psicólogos, né? Vocês precisam entender talvez não só a paciente, mas também a família da paciente, né? Exatamente. A gente tem que saber separar o que realmente pode gerar um risco, ou aquele medo que pode ter uma relação direta com uma complicação, e a gente também tem que saber separar o medo que envolve as crenças limitantes. Então, eu dou o exemplo do avião. A gente eu, por exemplo, eu morro de medo de avião. Só que toda vez que eu vou viajar, eu tenho que vencer essa crença limitante, pensando, o avião é o meio de transporte mais seguro. Se eu for de carro, eu tenho mais riscos de acidentes do que de avião. E a cirurgia também é a mesma questão. Existem crenças limitantes relacionadas, por exemplo, ao procedimento cirúrgico, à anestesia, que o medo da anestesia é muito grande hoje ainda. Mas a gente sabe que a evolução tecnológica de medicações, de estudos, fazem com que a anestesia seja muito segura. Então, essa crença limitante ainda é um fator. Mas a gente também tem que saber separar se essa crença limitante tem uma associação real, técnica, com complicações. Então, essa separação, por exemplo, eu sou hipertensa e tenho medo de operar. Sim, você tem razão. A gente tem que realmente tratar a sua hipertensão. Eu sou saudável, mas eu tenho medo. Medo de de ter uma complicação. Calma, você é saudável, você não tem nada. É uma crença limitante de uma complicação. Sim. Então, saber separar. E essa conversa é muito importante. Essa uma hora e meia de Sim. conversa é muito importante para criar uma confiança, não só da sua parte comigo, mas a minha com você. Que o cirurgião é a famosa referência e contra-referência. Tem que estar muito bem alinhada, porque não depende só do cirurgião o resultado. Até por isso a busca de um profissional mesmo, que faz esse trabalho, né, de conhecer você de dentro para fora, entender se você tá com os exames em dia, se você tem algum problema de saúde, porque infelizmente muitas das cirurgias que acabam não dando certo, as pessoas também procuram às vezes, fulano de tal conheceu alguém, indicou e foi, mas não fez todo esse preparo, e é muito importante o pré, Sim. né? Exato. O pré-operatório, essa procurar um cirurgião qualificado, ver referências desse cirurgião, ver o currículo dele, isso é muito importante, porque às vezes o barato pode sair muito mais caro do que a gente imagina, né? E envolve a saúde, envolve uma vida. Sim, com então, certeza. Essa escolha é muito importante, de definir aquele profissional que vai te acompanhar e que vai estar do seu lado. Então, essa confiança de entender que essa relação que eu falo que é um casamento, que tem que ser na alegria e na tristeza. Então as tristezas podem acontecer, momentos tristes podem acontecer, e tem que saber que tem alguém do seu lado para te acompanhar, para tratar e reverter essa situação, não só na alegria, né? Gente, que legal, hein? Olha, 1 hora aqui. Passou a gente voando. Passou voando. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, desmistificar um pouco essa questão da cirurgia plástica, né? Você é o primeiro doutor que a gente traz aqui de cirurgia plástica. E é incrível, porque as mulheres gostam de ouvir, gostam de saber. É o que eu te falei, às vezes as perguntas parecem até bobas, mas as dúvidas que a gente tem e que a gente carrega são bobas mesmo, às vezes, sabe? Às vezes você não se preocupa com o macro, mas sim com aquelas coisinhas pequenininhas, sabe? Que te afetam, né? No dia a dia. Sim. Eu acho que o mais interessante é saber que, além de tudo, você é pai, tem a sua esposa, tem, né, as suas meninas. Então, isso é bem legal, porque, não sei, mas acho que tem uma confiança maior, Sim. né? Quando ele fala isso Sim. também, não tem? Sim. Uma coisa que você fala assim, não, ele tem um cuidado, ele tem Olha, uma já tô sensibilidade. quase marcando minha consulta, hein? Olha lá. Vamos ver a Bel aqui Obrigado. fazendo uma mudança. Já pensou? Já pensou? Mas... Estamos chegando ao fim. Não, quando ela faz essa carinha de que tá chegando ao fim. A gente queria que você deixasse um recado aqui pro nosso público. Talvez não uma dica, né? Porque eu acho que não é, o médico não dá uma dica, mas o médico conduza a pessoa a fazer a melhor escolha. Então a gente gostaria que você dissesse como que a pessoa pode fazer a melhor escolha quando ela for procurar um cirurgião plástico. As melhores escolhas não vêm só das questões racionais. Eu acho que a gente tem que ter muita empatia, a decisão
de procurar e escolher um profissional vem muito da questão emocional também. Então você tem que confiar, você tem que ter aquela empatia, aquela sensação de que está sendo bem cuidada, que vai ter um profissional que vai ficar do seu lado. Então essa conversa, numa primeira consulta, entender não só o currículo dele, a parte técnica, mas entender como ele vai te tratar, como ele se posiciona em relação a alguma complicação. Isso é muito importante. E também, obviamente, ter referências do trabalho dele e de outras pessoas. Saber que é um médico dedicado, empenhado, que cuida da paciente no momento, não pensando só na questão estética, mas na questão da saúde, né? Sim, com certeza. E deixa também suas redes sociais, como que a gente te encontra. Eu tenho o Dr. Marco Paulo Rios no Instagram, que é a minha referência principal, mas a gente tem redes sociais no Kawaii, no TikTok, então a gente está com o Dr. Marco Paulo Rios na rede social para tirar as dúvidas, falar um pouco sobre o dia a dia da cirurgia plástica, as curiosidades, os bastidores. Muito legal. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, que a gente encaminha também pro doutor. Com certeza vai ser muito legal a gente fazer um bate-papo também de dúvidas, né? Sim, com certeza, vai ser incrível. Olha só, a gente tem um presentinho aqui da nossa parceira, que é a Defo. Ainda bem que ele tem cabelo, né, gente? Porque, olha só, né? A gente trouxe aqui um shampoo fortalecedor que você vai adorar, de nanotecnologia. E também, até perguntei pra Júlia se você gostava de ozônio. A gente tem um voucher aqui pra você ir lá na Diaser fazer uma sauna ozonizada. Gente, hoje a minha loirinha está atacada. Uma sauna ozonizada, que assim, Júlia, é uma experiência, né, Nath? Sim, é muito legal. Eu já fiz, achei muito bacana. Leva a sua esposa também pra conhecer, a Fernanda Diaser, maravilhosa. Ela vai adorar, com certeza. Sim, a experiência é uma delícia. Você toma um chazinho, tem um escaldapés, depois você entra naquela sauna de ozônio. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Bacana, muito obrigado. Fico muito lisonjeado pelo convite. Vocês são ótimas, muito carinhosas, me trataram muito bem e fico muito feliz de estar aqui. A gente que agradece. Sabemos da sua vida corrida, de pai, marido, enfim, empreendedor, empresário, médico, faz tudo acontecer. Então a gente agradece muito. A confiança também. O nosso podcast é um podcast novo, tem 6 meses aí no ar, mas o que é muito importante é que a gente está criando uma rede muito legal, de muitas informações importantes, relevantes, e a gente fazendo igual a Bel falou, tirando um pouco do excesso das informações das redes, né? Então a gente agradece muito mesmo a sua disponibilidade e vamos agradecer os nossos parceiros, que agora a gente tem algumas parcerias, né? Nessa segunda temporada. Nós estamos muito chiques, né, amiga? Olha vamos só, falar da a gente tá com uma Roupitches. consultora de imagem, a Eli Mazzali, maravilhosa, que tá aqui com a gente hoje. Ela que tá definindo os nossos looks, né, nos programas. Eu amei. E esse look é da Lauren, gente, maravilhoso. Bruna, que é o nome da minha filha, um beijo. E esses acessórios maravilhosos da Nath Cialone também, né, Nath? E agradecendo também a Videofly Produtora, que cuida dos nossos conteúdos. Agradecendo mais uma vez o doutor, que também veio com uma equipe. Aqui tem umas meninas, os meninos aqui. Obrigada pelo carinho. Sim, vamos agradecer a Du, né? Que a Júlia tá aqui com a gente, maravilhosa. Vamos deixar todas as redes de vocês aqui nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, mande pra gente também. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra vocês. Beijo.